Cada um de nós temos uma direção de vida que precisamos seguir, algo que Deus escreveu ao seu respeito e que nós precisamos realizar, ou seja, há uma vontade de Deus acerca da sua vida. E para que você ande dentro da vontade de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus e precisa obedecer. O ponto mais importante da vida de uma pessoa está em cumprir a vontade de Deus. Esse é o ponto mais importante da vida de uma pessoa. Nós estamos vendo aqui a história de um homem, um profeta, ao qual Deus deu uma missão para ele, que era de ir pregar ou levar uma mensagem a certo lugar. E você analisando aí o versículo 1 da sua Bíblia, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então a palavra do Senhor veio àquele profeta. A palavra do Senhor veio à vida daquele profeta. E a pergunta que eu quero te fazer essa noite: como a palavra de Deus está chegando até você? Como a palavra de Deus está chegando até você? Ou que tipo de desafio Deus tem te feito com relação à sua vida, com relação à sua casa, com relação à sua família? E quando nós analisamos a história desse livro, acredita-se que o livro de Jonas foi escrito aproximadamente 800 anos antes de Cristo. O nome Jonas significa pomba. E ele era filho de um homem chamado Amitai, que significa veredito, ou veredito. Jonas, então, ele estava como uma pomba que deveria levar uma mensagem. Algo verídico, uma mensagem que não era comum, pois Jonas, ele ia pregar a um povo que não era o povo de Israel. Um povo ao qual Deus estava querendo dar uma chance diferente. Um povo ao qual Deus estava esperando um quebrantamento, uma mudança de rota, uma mudança de caminho, uma mudança de direção. Mas para que esse povo ouvisse a palavra do Senhor e tivesse a chance de serem mudados, Jonas precisava aceitar o chamado de Deus para a vida dele. E a pergunta que eu quero fazer para você que está aqui essa noite: qual tem sido o chamado de Deus para a sua vida? Para você que está assistindo esse culto, qual tem sido o chamado de Deus para a sua vida? E eu quero te fazer entender uma coisa: Nínive era a capital do poderoso Império Assírio, o qual era uma força dominante na época. Eles eram temidos, eles eram bárbaros, eles eram cruéis. Jonas tinha uma mensagem, só que a mensagem não era uma mensagem boa, era uma mensagem de julgamento contra Nínive. Certamente não era uma palavra que ia agradar o povo dessa terra, quando ele chegasse com essa mensagem. Advertir o povo do seu pecado e lhes dizer do juízo que estava por vir sobre eles. Geralmente eles se deparariam com uma hostilidade, uma censura, uma resistência, podendo até ser levado à morte.
Podia até ser levado à morte. Mas eu quero dizer a você essa noite qual é o teu destino, o que Deus escreveu sobre a sua vida. Você está disposto a realizar a vontade de Deus? O profeta, nós precisamos entender que existe uma urgência, preste atenção nisso, existe uma urgência naquilo que Deus te pede. Você consegue entender isso? Não há mais tempo a perder. O povo está se perdendo aí fora, as famílias estão se perdendo, e a mensagem de Deus na sua vida tem uma urgência. E Deus te pede, naquilo que Deus escreveu sobre você, na realização do seu destino. Eu quero te dizer que tem um livro ao qual foi escrito toda a sua vida. Tem um livro ao qual foi escrito toda a sua vida antes de você nascer. Quer ver? Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, preste atenção, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Glória a Deus. Olha a profundidade disso, gente, que Deus está falando. Antes que eu te formasse no ventre, você ainda não tinha sido formado, e Deus falava, eu te conheci. E no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Glória a Deus. Olha isso, antes dele ser formado, Deus o conhecia. E antes dele sair da barriga da mãe dele, Deus o santificou. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E as nações te dei por profeta. A história de Jeremias já estava escrita. Deus escreveu uma história para aquele homem, que ele seria profeta às nações. Glória a Deus. Qual história Deus tem escrito ao seu respeito? Qual missão o Senhor tem para você essa noite? Aleluia. Salmos 139:16 diz assim, o salmista: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro, presta atenção nisso, no teu livro, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quando eu não era formado, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, Glória Glória a Deus. os quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O salmista fala que Deus já tinha escrito a história da vida dele antes de ele nem ter nascido. E eu quero te perguntar essa noite, qual é a história que Deus escreveu sobre você? Mas eu quero te fazer mais uma pergunta: qual a história que você tem escrevido a respeito de você, ou escrito através das suas decisões? Deus escreveu o seu destino, meu irmão e minha irmã. Cabe a você aceitá-lo ou não. Glória a Deus. Deus tem uma vontade a respeito da sua vida, entenda isso. Deus tem uma vontade a respeito da sua família, mas só você pode escolher fazer a vontade de Deus ou fazer as suas próprias vontades. Nós estamos vivendo em um mundo ao qual as pessoas são incentivadas todos os dias a fazerem aquilo que elas acham melhor para as suas próprias vidas. E elas têm esquecido, porque muitas delas vivem em busca de um bem-estar,
vivem em busca de uma realização financeira, uma realização da vida, mas elas esquecem de buscarem em primeiro lugar a realização da vontade de Deus na vida delas. Elas esquecem de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque a Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas te serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Mas essas pessoas então, elas não estão preocupadas com a vontade de Deus, e elas muitas vezes vão perdendo suas vidas, elas perdem suas famílias, perdem seus filhos, elas não encontram no final da história uma alegria, um preenchimento, e tem sempre um vazio no seu interior. Mas quando você deixa Deus tomar conta da tua vontade, quando você deixa Deus tomar conta do teu destino, então Ele traz para você a realização Aleluia. de uma vontade cumprida. Glória a Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E não aceitar esse direcionamento, não aceitar essa vontade de Deus, implica em perda de tempo. Você perde tempo quando você não aceita a vontade de Deus. Você se suja muitas vezes. Você se mete em situações que Deus não queria que você se metesse. Você perde tempo então. Muitas vezes você entra no deserto, entra no vale, entra nas dificuldades, sofrimentos, e muitas vezes acontecem de pessoas nem conseguirem voltar para aquilo que foi escrito na vida delas, e muitas pessoas são roubadas e são ceifadas e são levadas à morte. É verdade. Eu quero dizer então uma coisa para você: se Deus não for a primeira pessoa da sua vida, com certeza Ele não será a segunda. Glória a Deus. Você entende isso? Aleluia. É verdade. Se Deus não tiver o primeiro lugar na sua vida e na minha vida, com certeza Ele não vai ser o segundo. Ele quer governar a minha vida e a tua vida completamente. Glória a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite: o que Deus te pediu para fazer? O que Deus te pediu para fazer? E veio a minha palavra do Senhor, Jonas, filho de Amiatai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O que Deus te pediu para fazer? Que tipo de missão Deus te confiou? Com qual propósito você nasceu? Você acha que você nasceu por acaso? Alguns aqui quase perderam suas vidas, alguns aqui quase não nasceram. Você acha que você está de pé hoje por acaso? Você está de pé hoje porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem uma missão. Você não nasceu por acaso, assim como Jonas não nasceu por acaso, como Davi não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Você, com os seus dons, seus talentos, é uma resposta de Deus para a terra. Você é uma resposta de Deus para a sua família. Você é uma resposta de Deus para a sua casa. Você é uma resposta de Deus para aquele que está do teu lado. Você precisa cumprir a vontade de Deus. Então, para assumir o destino que Deus preparou para você,
para assumir o destino que Deus preparou para você. Em segundo lugar, deixe o seu lugar de descanso, de conveniência, o seu lugar ao qual você faz a sua própria vontade. Deixe esse lugar para fazer a vontade de Deus. Deixe esse lugar para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele quer restaurar. Deus, Ele quer fazer tudo novo. Deus, Ele quer realizar. Mas você precisa assumir essa posição para a qual você foi criado. Aleluia. E quando então nós vemos o profeta, quando Deus manda ele levantar, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Jonas, ele não se levantou para fazer a vontade de Deus. Não, Jonas se levantou para fugir da vontade de Deus. Meu Deus, o propósito que Deus queria na vida dele, né? E será então que nós temos fugido de algum propósito que Deus tem para a nossa vida? Jonas se levantou para fugir, versículo 3 da sua Bíblia, diante da face de Deus para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, e diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou, olha só o que aconteceu, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Jonas fugiu de Deus. E a Bíblia diz que ele pegou a sua passagem, ele tentou ir para Tarsis, para Jope, e ele estava fugindo de Deus, fugindo da vontade de Deus. Mas quando você foge da vontade de Deus, foge do propósito que Ele tem para a sua vida, só vem tempestade. E Jonas então começou a enfrentar aquela tempestade, e o navio estava de se bater para um lado para o outro, e estava a ponto de quebrar. De repente você tem fugido do propósito de Deus, e a tua casa está enfrentando uma tempestade, a tua vida, a tua família. Mas você pode parar essa tempestade hoje, porque Deus, Ele te dá o direito de fazer o caminho de volta essa noite. E eu quero então te fazer uma pergunta: que barco está sendo afundado por causa da tua desobediência? Que barco está sendo afundado porque você não está fazendo a vontade de Deus? Glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer que há tempos atrás algumas pessoas estavam afundando nesse barco, mas elas resolveram voltar a fazer a vontade de Deus, e Deus então começou a restituir e construir tudo novo. E Deus começou a alcançar as pessoas, Deus começou a mudar a história, e é isso que Ele quer fazer na história da sua vida. Você está afastado dos caminhos do Senhor? O que está acontecendo com você? A sua família, seus parentes e amigos, seu trabalho podem estar sofrendo por causa de você. Nada parece estar dando certo. Volte correndo para o teu destino. Amém. Pois a vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita. Deus tem uma vontade para a sua vida. Volte para o seu destino. Volte para o seu destino. Isso tem implicações na sua família, tem implicações na vida dos seus filhos, na tua história. Opa, calma, papai. Então Jonas quase afundou aquele barco. Ele estava fugindo de Deus.
Eu quero te falar essa noite, cuidado com o teu lugar de descanso. Cuidado com o teu lugar de conveniência. Cuidado em você estar longe de Deus, achando que está curtindo, fazendo aquilo que é certo, vivendo realizações, está andando atrás das suas vontades, porque a conveniência e a realização podem ser ladrões do seu destino. Você entende isso? Que Deus escreveu para você, meu irmão, é algo grandioso. Glória a Deus. O que Deus escreveu para você pode mudar a história da tua casa, da sua família. Um beijo no coração. Vão com Deus, tá? Sempre que quiserem, podem voltar. Seu Pedro, amém, tá certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, cuidado, porque a tua vontade e o teu lugar de descanso podem estar roubando você do teu destino. Lembre-se, Ele te escolheu. Ele te escolheu. E não foi agora. Ele te escolheu antes de você nascer. João 15,16 diz assim: não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito da sua vida? O que Deus escreveu a seu respeito? Para assumir o destino que Deus preparou para você. Terceiro, reconheça os seus erros. Reconheça que não está indo pelo caminho que Deus escreveu para você, mas está escrevendo o seu próprio caminho, e é por isso que as coisas não deram certo até hoje. Para de escrever o seu próprio caminho. Jonas 1, vamos lá, versículo 10 e 11. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque Ele lhe tinha declarado. Então os homens estavam sofrendo, eles já estavam se desfazendo em tudo que tinha dentro do barco, porque Jonas estava em desobediência contra Deus, aquela fúria daquele mar. E eles então perguntam por que Jonas permitiu que isso acontecesse. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Não dá certo fugir do propósito que Deus tem para a nossa vida. Não dá certo fugir do propósito que Deus tem para a nossa vida. E Ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, as pessoas estavam sofrendo porque Jonas quis mudar o próprio destino.
Você está longe de Deus, então cuidado, você pode estar mudando o seu próprio destino. Foi Jonas que entrou no barco errado e estava comprometendo a vida dos outros. Será que você está no barco certo? Será que você está fazendo a vontade de Deus como deveria? Está cumprindo o destino da sua vida? Se você estiver na direção errada, as pessoas sofrem. Quando estamos deslocados do nosso destino, causamos tempestades na vida das pessoas. Olha por o que aqueles homens estavam passando. Só porque Jonas estava indo para longe da vontade de Deus. Versículo 15 da sua Bíblia. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Parece. Para assumir o destino que Deus preparou para você, respeite o processo de Deus na sua vida. Porque até quando nós fazemos as escolhas erradas e passamos por certos tipos de processo e passamos por certos tipos de tribulação, Deus está trabalhando cada um de nós. Deus está cuidando, Deus está fortalecendo, Deus está preparando. Aleluia, glória a Deus. E se nós nos arrependermos, Ele dá continuidade na obra que Ele escreveu ao nosso respeito. Se nós nos arrependermos, Ele dá continuidade ao propósito para o qual nós fomos criados. Versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas de um grande peixe. Veja que a desobediência só o levou para baixo. Tarsis, descendo a Jope, descendo para o porão do navio, descendo para o mar quando ele foi atirado, descendo para as profundezas do ventre de um peixe. Pode ser que você que está me ouvindo essa noite, na sua casa, esteja em uma situação difícil, ao qual você se sente em profundezas, como Jonas estava dentro daquele peixe. E você vê sua vida descendo do teu afastamento de Deus, na desobediência e não cumprir a vontade de Deus. O quanto você tem descido. Mas para cumprir o propósito de Deus, nós podemos nos arrepender e começar novamente. Amém? Quando nós nos arrependemos, Deus nos dá a chance de começar novamente. Quando nós nos arrependemos, Deus nos reveste novamente com o seu poder e com a sua autoridade. E Deus nos tira das profundezas e nos leva em direção ao propósito. Deus nos tira da profundeza e nos leva em direção ao desígnio, à direção do centro da vontade dele. E começa a fazer então tudo novo. E começa através da nossa vida a fazer uma obra maravilhosa. Então arrependa-se e comece novamente.
versículo 2, capítulo 2, versículo 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Olha isso. Aleluia. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e Tu ouviste a minha voz. Aleluia. Glória a Deus. Não importa quão longe do propósito você esteja, se você gritar o nome do Senhor e se arrepender, Ele ouve a sua voz. O arrependimento é o primeiro passo para um novo tempo, para que Deus faça tudo novo. Reconheça que precisa da ajuda de Deus. Jonas estava fugindo de Deus e chegou numa situação muito difícil, mas então ele reconhece a sua distância com relação à vontade de Deus, ele se arrepende, e Deus então começa a tratar com ele novamente. Reconheça que precisa da ajuda de Deus, convide-o para fazer parte da sua história. Aleluia. Há tempo de aceitar e acertar a vontade de Deus na sua vida. Não desista das promessas de Deus, porque Ele não desistiu de nenhuma delas. Você pensa, mas eu trilhei um caminho de distância tão grande daquilo que Deus tinha para a minha vida. Se eu tivesse ficado no centro da vontade dele, tanta coisa podia ter acontecido, tantas pessoas podiam ter sido restauradas, a minha história podia ter sido tão diferente. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele começa a fazer tudo novo, e o propósito que Ele tem na sua vida, o propósito que Ele tem na minha vida, aquilo que Ele escreveu, Ele não apagou, Ele não apagou, Ele não apagou. E Ele começa então a fazer, a ligar essa história novamente e fazer com que nós cumpramos aquilo que foi escrito a nosso respeito. Glória a Deus. Aleluia. E Jonas então estava numa posição difícil, mas Deus reestabeleceu a promessa na vida de Jonas. Versículo 10 do capítulo 2 da sua Bíblia: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Glória a Deus. Aleluia. Jonas foi trazido de volta. Quando você clama ao Senhor, na situação ao qual você esteja, quando você clama e se arrepende e fala: Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida, Deus, Ele te tira da situação difícil que você possa estar. Ele te pega pelas mãos e Ele te levanta, e Ele te coloca no lugar onde Ele sempre quis que você estivesse. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E o peixe então vomitou a Jonas. O que Deus escreveu a seu respeito vai se cumprir. Eu creio. Glória a Deus. Vamos lá, Jonas 3, versículo 3, 4 e 5 da sua Bíblia. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. E levantou-se Jonas, olha só, aquele que estava descendo. E levantou-se Jonas. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. E foi realizar o propósito que Deus tinha para a vida Glória a dele. Deus, E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava. Olha o que Jonas fazia: e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior
até o menor. E o arrependimento chegou naquele lugar. E a presença de Deus chegou naquele lugar. E a transformação de Deus chegou naquele lugar. E aquele povo pôde se arrepender. Porque o propósito foi restaurado na vida de Jonas. Se o propósito for restaurado na sua vida, as bênçãos do Senhor virão sobre as pessoas que te cercam, as bênçãos do Senhor virão sobre os seus filhos, as bênçãos do Senhor virão sobre a sua casa, e Deus irá restaurar todo o propósito da história da sua vida. Porque aquilo que o Senhor pensou a teu respeito, Ele não mudou nenhuma vírgula. Porque Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. E o propósito que foi estabelecido antes do ventre da sua mãe, Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai cumprir na sua vida. Glória a Deus. Quando Jonas decidiu cumprir o propósito, não só a vida dele foi abençoada, mas a vida do povo. Quando nós decidimos cumprir o nosso propósito, não só a nossa vida, mas nossa casa, nossas famílias serão abençoadas. Mas todos os que estiverem pelo caminho também serão abençoados. Amém? Que Deus ative na sua vida o propósito que Ele escreveu a seu respeito. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se é isso aí, se é a Se a tribulação, se desilusão derrubou, te enganou, com certeza